Salve, nação brasileira! Eu vou trazer uma análise desse canal maravilhoso com esse podcast chamado Nordeste para o Brasil, com seu raio-x maravilhoso, um raio-x muito trabalhado. Esse pessoal faz um trabalho magnífico, um trabalho essencial para os times do Nordeste. Vejam aí, pessoal, acompanhe, deixe seu like, comente, compartilhe. Depois da vinheta, você vai acompanhar essa maravilhosa análise coerente. Consegue aproveitar a janela de oportunidade que a tabela ofereceu para ele, supera o Santos em número de pontos e com isso sai da tão temida zona de rebaixamento. A gente já havia tratado dessa saída do Vitória no nosso raio-x anterior, mas é importante destacar que a gente havia tratado também essas duas rodadas como um bloco e que o Vitória se consolidou com 2 pontos à frente do Santos após essas partidas, né? Esse é o ponto-chave, Celso, porque talvez o torcedor do Vitória tenha alimentado a expectativa dos 6 pontos. Eram 2 jogos em casa, Inter e Botafogo, e era natural, sobretudo após vencer o primeiro, que você tivesse uma grande mobilização, estádio absolutamente lotado, ingressos esgotados, e uma partida que havia uma janela de possibilidade dentro da partida. O Vitória não era favorito contra o Botafogo. O Botafogo atravessa talvez a sua fase mais consolidada no ano. O time começou a jogar de fato como um time que busca ali as 5 primeiras posições do campeonato. Era um jogo que poderia ter tido uma brecha para o Botafogo e para o Vitória. Então, por mais que existisse um sentimento para essa rodada de completar os 6 pontos em casa, de abrir uma vantagem em relação ao Santos, eu acho que é fundamental aqui a gente não esquecer o que foi o Vitória o campeonato inteiro, o campeonato que o Vitória disputa e o que nós mesmos havíamos desenhado como missão. A missão era: o Santos vai para 2 jogos contra Palmeiras e Flamengo, 2 jogos complicadíssimos, 2 jogos fora de casa, e o Vitória vai para 2 jogos em casa. O Vitória estava 2 pontos atrás. Existia uma missão. A missão era ultrapassar o Santos. Mais do que ultrapassar o que já havia acontecido na rodada passada, agora o Vitória consegue colocar mais um pontinho, tá? Então, eu acho que cabe aqui, Celso, a gente ser o mais frio possível e valorizar o que aconteceu, tá? Valorizar a missão cumprida, o fato de ter pego o 6º colocado do campeonato e ter jogado de igual para igual. Isso. O Vitória atravessa um bom momento. A gente vai debater aqui ao longo desse raio-x, desse primeiro recorte que a gente faz, essa comparação do Santos com o Vitória, que para além da matemática, para além da tabela, a questão de desempenho atual, capacidade de mobilização e, sobretudo, equilíbrio emocional, já começa a ser mais uma pedrinha, mais um pezinho em favor do Vitória nessa disputa. Então eu acho que tratar essas 2 últimas rodadas de forma blocada, sem colocar qualquer peso, qualquer vírgula de frustração no 0-0 com o Botafogo, eu acho que é fundamental para que o ambiente continue sendo um ambiente de quem está, sim, em crescimento no campeonato, ao contrário do Santos. Quando a gente fez o raio-x da 32ª rodada, você destacava justamente isso. Se vier um pontinho contra o Botafogo, ótimo. Ótimo. Desde que a lógica acontecesse nos outros. Exatamente, e aconteceu. Aconteceu até melhor, porque o Inter não venceu o Bahia. Verdade. Ou chegou seja, a abrir o placar, né? 2 Chegou a 0. 2-0, exatamente. Então, veja só, no final das contas, Celso, o Vitória, ele está num cenário
quase que ideal do que a gente projetou antes da 32ª rodada. E é isso, pra mim, que é o ponto fundamental aqui. Pois bem, então assim a gente inicia mais um raio-x aqui da 33ª rodada. O raio-x que tem o oferecimento dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet do 45 minutos. E a gente sempre pretende, né, Fred, explicar para a nova audiência que vai chegando que esse raio-x a gente vai dissecando ele aos poucos. Como a gente fez rodada passada, serão 4 programas. Isso. Um para cada representante Ainda vivo. representante do Nordeste na Série A, A né? turma tá cravando 100% aí. O FMG largou, né, Celso? No esporte. Porque... É 100% mesmo? Não, matematicamente ainda não é 100%. Existe um desenho em que o Sport conseguiria escapar, mas os caras da UFMG viram o jogo, sabe? Disse assim, meu irmão, esse time bota 2-0. De novo. Eu vou ficar fazendo conta aí. O cara fez assim, eu vou ficar fazendo conta aí. Bota 100%. Bota 100%. Caiu. Bota 100% aí, pô. Pelo amor de Deus. Então pronto. Então, se até os estatísticos da UFMG largaram, Totalmente. a gente também aqui não vai fazer conta, não vai explicar caminhos para o Sport evitar um rebaixamento que está absolutamente consolidado. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas aqui, Fred, é importante destacar que para você compreender na íntegra, né, ter a compreensão completa aí do que aconteceu de mais importante nessa 33ª rodada, é importante que você assista os 4 programas que a gente está disponibilizando aí no nosso feed, para que você tenha a possibilidade de olhar tudo um por um, bloco por bloco, mas para você ter a compreensão completa, né? Exatamente, Celso. E aí, Celso, até fazendo nesse programa do Vitória um extrato do que foi mais decisivo para a chamada Red Zone, que é o Z4 e a área imediatamente ao alcance, eu diria que essa rodada ela teve 4 elementos principais, tá? A vitória do Red Bull Bragantino como visitante na Vila Belmiro. O São Paulo levou o jogo para Vila Belmiro e o Red Bull Bragantino venceu a partida. Foi a 42 pontos, 0,1% de chance de rebaixamento pela UFMG. O Ceará chegou na Neoquímica Arena, bateu o Corinthians, também foi a 42 pontos, e assim como o Red Bull Bragantino, nas projeções da UFMG, tem 0,1% de risco de queda. Ou seja, essa rodada, Celso, o que talvez seja mais relevante em todo o contexto da Red Zone, quando a gente tira a ótica do Vitória, quando a gente tira a ótica do Fortaleza, do Santos, do Inter, o contexto é: 2 times estão, de uma vez por todas, sem o alvo nas costas. Ceará e Red Bull Bragantino viraram a página. Tá? Viraram a página. Os 42 pontos que eles estão, talvez não sejam nem alcançados por 4 equipes. Talvez eles não precisem mais de absolutamente nada. Com um ponto, aí já é quase que a certeza da permanência, e faltam 5 jogos. É o natural que equipes que tenham 42 pontos no campeonato pontuem nas últimas 5 rodadas, inclusive o Ceará com sua tabela muito pesada, pega o Inter aí. Então, o ponto principal de efeito direto nessa Red Zone, nessa rodada, foi o descolamento, em definitivo, de Red Bull Bragantino e Ceará. O Inter, que levou o empate do Bahia, entra absolutamente de vez, os 2 pés. Porque é aquele resultado, né, com roteiro de time que precisa estar no modo desespero, porque tem razão suficiente para isso, porque tem futebol e danos no seu futebol para isso. E aí você está vencendo o jogo, tá tudo desenhado, aliado, organizado, você leva um empate, e você leva um empate contundente, sem nenhuma abordagem de foi castigo aquele gol, bola de azar, não. A sensação é que se tivesse mais 10 minutos seria virada do Bahia, tá? O Inter teve um comportamento muito fraco
depois do 2-0 contra o Bahia. Quando o Bahia cresceu no jogo, o Inter não tinha como resistir. E o Inter é aquele negócio, né, Fred? Do roteiro, né? Do Sim. time que tá na posição, que tá por mérito, né? Isso. Ou por demérito, no caso. Totalmente, totalmente. E aí, Celso, o quarto fator relevante da Red Zone é que o Juventude tá no jogo, Sim. certo? Não importa se a gente não acredita, não importa se eu considero tecnicamente o time mais fraco, somou 6 pontos em 2 rodadas, numa rodada que todo esse entorno congelou entre empate e derrota, todo mundo do Inter para baixo congelou, só o Juventude se moveu, tá? Então o Juventude entrou matematicamente na conta. Dá pra dizer que é o grande vencedor ali dessa rodada na turma de baixo, ou o Vitória por ter se consolidado ali? Para mim, os vencedores foram os dois que deixaram contexto para mim. Red Bull e Ceará são os grandes vencedores porque de fato tiraram o alvo das costas. O Juventude, ele é sim o vencedor, ele está de volta ao jogo. Aquele nosso gráfico dos últimos jogos de cada um não tinha o Juventude. Agora vai ter. Tá? Então o Juventude é um vencedor mais direto, inclusive. Tá? O Vitória, o ponto positivo aí, Celso, é a manutenção e a defesa da posição. E eu vou até já para esse gráfico, voltando diretamente agora o foco para o Vitória, porque acho que uma questão aqui é valorização do ponto. Sim. Tá? O Vitória, pela 4ª vez no campeonato, ele abre 2 pontos sobre a zona de rebaixamento. A primeira foi na 8ª rodada, então você nem considera. Depois conseguiu na 16ª e 17ª, e agora volta a ter 2 pontos sobre a zona de rebaixamento. E a importância desse pontinho precisa ser, de fato, assimilada. Até porque, quando a gente fez a projeção da ultrapassagem, para a missão realmente ser cumprida como estava na abertura aqui desse nosso programa, para a missão realmente ser cumprida, falta ainda um detalhe, porque era um par de jogos pro Vitória, mais um trio de jogos pro Santos. Falta um capítulo. Santos e Palmeiras, agora na Vila Belmiro. O jogo acontecerá no sábado. E o Palmeiras está muito desmontado, muito desfalcado. O jogo será dentro de uma data FIFA. O Palmeiras não terá pelo menos 5 jogadores, tá? Porque só Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira, mas o Palmeiras perde jogadores para as outras seleções. Do continente. Mesmo a eliminatória sul-americana estando parada, assim como o Brasil, vai todo mundo jogar. Tá? E nenhuma seleção vai abrir mão de ter peças importantes. Então ainda teve suspensão, ainda teve jogador que recebeu o cartão. O Palmeiras vai frágil. Frágil talvez não seja a palavra, mas vai fragilizado para Vila Belmiro. Tá? Vai uma versão abaixo. Vai uma versão 50%. Só que os 50% de titulares, sem os protagonistas. Então é abaixo de 50%. E abre a possibilidade do Santos fazer alguma coisa nesse jogo. Seria quase um jogo da vida, assim, pro Santos. É o jogo da vida pro Santos. Um jogo que não tinha possibilidade lógica quase que nenhuma. Com esse desenho, abriu a janela. Abriu a janela. O Santos, ele não foi horroroso contra Palmeiras e Flamengo. Ele foi vencido porque é muito difícil fazer algo diferente contra essas duas equipes, tá? Mas vamos lá que o jogo seja empate. Que pra mim agora é um resultado bem factível para esse Santos e Palmeiras. O Palmeiras precisa muito, tá? Porque ele, com a derrota pro Mirassol, tem os mesmos 68 pontos do Flamengo e o Flamengo pega o Sport, que é quase uma certeza de vitória. Então, se o Palmeiras sai da Vila Belmiro com empate ou com derrota, significa que o Flamengo assume a liderança do campeonato já muito na reta final. Mas vamos dizer que o jogo seja empate. Pelos critérios de desempate, o Santos ultrapassaria o Vitória não fosse esse pontinho, pô. Tá? Esse ponto vai mexer. No caso, esse segundo ponto. Esse segundo ponto, ele vai mexer na forma com que o Santos vai jogar o jogo. Sim. O Santos entrará em campo pressionado a utilizar essa partida a menos para deixar o Z4. Então, um empate contra o Palmeiras, que em qualquer circunstância é ok, não será ok para o Santos. Não será ok. Isso vai interferir na forma com que o Santos joga o jogo, possivelmente se expondo mais, correndo mais riscos, e é por isso
que eu acho que é bem natural. É quase que um dever valorizar esse empate com o Botafogo, tá? E aí, Celso, como eu te falei, a gente tem os próximos 5 jogos, tá? De cada equipe, no caso de Santos e Fortaleza, 6 jogos. E aí entrou o Juventude nessa conta, tá? No programa passado, a gente até recebeu nos comentários um alerta quanto a isso, e de fato a gente já poderia ter feito o ajuste. A CBF mexeu na ordem dos jogos do Vitória, tá? Tirou o Palmeiras da penúltima rodada e trouxe o Palmeiras para logo após a data FIFA. Eu vi Fábio Mota revoltadíssimo com essa mudança. Deu uma entrevista criticando bastante a mudança. Eu achei boa pro Vitória. Vou dizer por quê. Só existia um cenário que no desenho original seria melhor pro Vitória. Eu vou citar 2, tá? O primeiro, uma possibilidade, para mim, muito remota, do Palmeiras já chegar na 37ª rodada campeão. Muito difícil. Muito difícil. Tá? Pelo contrário, tinha uma grande chance no desenho que vinha de ser o jogo do título, para vencer e ser campeão. Um inferno para tentar sustentar qualquer coisa. Tá? O outro ponto que você pode considerar que talvez tenha passado pela cabeça de Fábio Mota é que, queira ou não, o Vitória está vivendo um momento de ultrapassagem, defesa de posição com o Santos. E tentativa de chegar ao Inter. E era melhor ter o Red Bull Bragantino pela frente do que o Palmeiras agora. O par de jogos é um par de jogos fora de casa do Vitória. Red Bull e Sport. É um par de jogos a gente analisou de outra forma. Isso. Né? Mas o Red Bull não está sendo deletado da campanha do Vitória, se você analisar com frieza. O Red Bull está indo lá para penúltima rodada. Se fosse agora, era o jogo do fico do Red Bull. Como vai ser Ceará e Inter. O jogo de se eu ganhar, eu estou na Série A do ano que vem, e aí não tem 0,1. Para chegar aos 45 pontos está garantido. Esse ano passou de 43, está garantido. Então, troca o Red Bull Bragantino por um Palmeiras um dia depois da segunda data FIFA. Ou seja, com jogadores voltando de viagem. Não sei sinceramente se o Palmeiras vai conseguir ter todos os seus jogadores de volta em condição de jogo. Vitor Roque, por exemplo, certamente não. Certamente não. Vai estar jogando na França. Na quarta-feira ele não vai estar aqui em condição de jogo, tá? E aí eu não vou saber agora exatamente onde já jogar cada desfalque. Cada jogador do Palmeiras, onde vai estar pelo mundo nos amistosos, né? Então, assim como o Santos vai pegar um Palmeiras 50%, o Vitória vai pegar um Palmeiras no máximo ali 60%. Então, abre uma mínima janela, tá? Uma mínima janela de possibilidade pro Vitória nessa troca. Não achei tão ruim não, tá? Mas Fábio Mota tá certo em Chia. Tá, reclama de qualquer. Reclama, não mexeram e mexeram vão reclamar. Pra ter um argumento de se ele quiser reclamar de qualquer coisa, né? Então é um novo par de jogos que se aproxima pro Vitória. Exige 3 pontos. Porque vamos lá pro Santos. Se a gente considerar o par de jogos do Santos, desconsidera o Palmeiras, que a gente já falou aqui agora, você vai ter Mirassol em casa, tá? E Inter fora. Duro. O Mirassol não precisa mais ficar falando. O Mirassol acabou de bater o Palmeiras completíssimo. Então o Mirassol representa muita dificuldade para o Santos na Vila. E o Inter, sobretudo se o Inter tiver perdido do Ceará, o Vitória já assiste esse jogo. Se empatar, melhor. Tá? Se tiver que ter um vencedor, que seja o Inter, porque você afunda de vez o Santos. Esperaria o que teria acontecido, obviamente, Santos e Mirassol. Se o Santos tivesse vencido, aí talvez já mudasse de figura. Mas é um par de jogos interessante. Porém, o Vitória vai precisar vencer o Sport. Tem que fazer de conta que o Sport é um jogo no Barradão, é um jogo com obrigação. Conta de luz. Com uma conta de luz. Porque vai fazer falta. E aqui eu vou destacar, Celso, o que no fundo é a pior análise para o Vitória dentro desse programa. Restam 5 jogos pro Vitória, 2 no Barradão. Restam 6 jogos pro Santos, 4 na Vila Belmiro. Tá?
São 4 jogos pro Santos na Vila Belmiro contra 2 no Vitória no Barradão, tá? E aqui a gente traz um trecho do nosso Power BI que faz uma projeção. E eu vou explicar aqui didaticamente. São 3 projeções que estão aqui na tela. Essa é boa. E eu vou explicar. A primeira delas, a gente vê o aproveitamento do Vitória, que é de 35,4%. O aproveitamento do Santos é de 34,4%. No nosso Power BI, ele projeta. Se o Vitória mantiver nos últimos jogos esse aproveitamento, o Vitória vai somar mais 6 pontos e termina com 41. Se o Santos mantiver, o Santos vai somar mais 6 pontos, o Santos tem um jogo a mais por fazer e termina com 39. Mas essa conta, essa matemática não é a correta, porque os times têm desempenhos históricos diferentes dentro e fora. O Vitória, dentro do Barradão, tem aproveitamento de 52,9%, 53%. E fora de apenas 16,7%. Uhum. Então, se ele tem 4 jogos fora e 2 em casa, tá? Na verdade, ele tem 3 jogos fora e 2 em casa. Se você projetar esse desenho, o Vitória terminaria com 40 pontos. Tá? Se você faz essa projeção para o Santos, que tem... o Power BI ele teve um bugzinho, mas eu corrigi na matemática. Tá? O Santos tem 4 em casa e 2 fora. Se você projeta os aproveitamentos dele como mandante, como visitante, ele termina com os mesmos 40 pontos do Vitória. No saldo hoje o Santos estaria na frente, tá? Hoje, 2 gols só a menos. O Santos conquistaria mais 7 pontos e Vitória mais 5. Aqui há uma conta de risco, porque é a conta que a gente puxa a diferença do mando de campo. Eu fiz também as projeções aqui a partir do aproveitamento dos treinadores, e aí não precisa nem ir para a conta final, é muito melhor. Ventura com 48,1% de aproveitamento, enquanto Vojvoda tem apenas 33%. Tá? Então, assim, Celso, tá muito claro, olhando essas 2 últimas telas, que a distribuição dos últimos jogos é uma preocupação pro Vitória. Tá? São 4 jogos em casa pro Santos, 2 jogos em casa pro Vitória. Eu vou voltar à tela anterior. Tá? Como o Vitória pode mudar isso? Transformando o jogo do Sport em um jogo no Barradão. Uhum. Tem que vencer, tá? Tem que vencer. Porém, o Santos vai ter o Juventude. Essa recuperação do Juventude pode sinalizar um alto grau de dificuldade aqui na penúltima rodada que não se imaginava. Agora, para isso o Juventude vai ter que chegar vivo na penúltima. Isso. Não garanto que chegue. Se você perceber no gráfico passado, o Juventude era verdinho, igual ao Sport. Isso. Eu agora transformei o Juventude nessa cor laranjada, que é a cor do confronto direto. Virou um confronto direto. Virou completamente. Pode ser que mude, tá? Pode ser que mude. Até lá, né? A tabela do Santos, ela é um pouco melhor que a do Vitória. A verdade é que, já sem considerar os 4 jogos na Vila, ela já seria um pouco melhor, porque ela tem Sport, Juventude e o Cruzeiro a 3 dias da semifinal da Copa do Brasil. E o Cruzeiro já naquele contexto que a gente descreveu, né? Aqui o Cruzeiro deve estar realmente 100% reserva contra o Santos. Não faz o menor sentido não estar. Uhum. Ele vai estar com a sua posição no Brasileiro definida. Isso. E há 3 dias de enfrentar o Corinthians. Exatamente. Não faz o menor sentido ele utilizar uma força máxima aqui contra o Santos, tá? Então, a tabela do Santos tem 3 jogos de altíssima oportunidade, tá? A tabela do Vitória tem, eu diria aí que 2 jogos bons para se jogar. O Sport na ilha e o São Paulo na última rodada também possivelmente desinteressado do campeonato. O Red Bull pode estar também. O Red Bull pode estar também. Também pode acabar sendo um jogo interessante pro Vitória. Esse do São Paulo, veja um programa, o Recorte do Bahia. Vou falar aqui pro torcedor do Vitória. Assista o Recorte do Raio-X do Bahia, porque a gente vai falar dessa luta que ainda envolve o São Paulo, tá? Mas tá muito morto, tio. Tá muito morto. Tá perdendo o Red Bull como mandante. Quase em casa. Tá um jogo que realmente tá um desenho bom aí, tá? Pro Vitória. E só pra fechar aqui, destacando o Inter, né? O aproveitamento de 33% apenas de Ramon, tá? De Ramon Dias. Então,
não duvide, tá? Se a gente tiver daqui a 2, 3 rodadas, Santos, Vitória e Inter, todos ali na mesma pontuação, talvez o Inter abaixo do Vitória, tudo pode acontecer, porque pra mim o Inter, e foi o Bahia que deu essa sentença meio que, porque o Inter pegou o Bahia no fio da navalha ali, vence o Bahia, tá? 39 pontos, era um outro cenário já muito próximo, mas quem falou do Red Bull e do Ceará na rodada passada? Quando você tá uma vitória é pra chegar em 42, já distancia muito a remada. Mas aí, porra, abre 2-0, perde gol. O Bahia vai lá e empata, tá? Com o Inter jogando nada, com o Inter sem poder ter como sustentar aquele resultado, tá? E aí me chama muita atenção, além daquele histórico de queda, né? Fantástico, velho, sobre esse resultado, essa buscada do Bahia. Foi no perfil da Cazé TV, usando uma pegadinha daquelas de Ítalo Senna, né? Que é do cumprimento, de como ele cumprimenta a galera, se despede mostrando o dedo, dizendo que era o torcedor do Vitória, agradecendo ao torcedor do Bahia. Não é porque eu agradeço assim, né? Mas foi isso mesmo, viu, Celso? O Bahia ajudou. Agora o Vitória também ajudou, tá? Os dois ajudaram no limite. Pra que ganhar? Porque o Vitória, com o empate contra o Botafogo, também defendeu a posição do Bahia, né? Essa rodada teve essa ajuda mútua aí. Teve esse agradecimento. Cada um fez a sua. Sem muita boa vontade, cada um fez a sua parte. Então é isso, a gente chega ao fim aqui de mais um bloco do nosso raio-x da 33ª rodada. Você, para não perder nenhum conteúdo, ative o sininho aí, se inscreva no nosso canal, porque a gente está produzindo cada vez mais programas, né? E nem sempre você vai receber ali no seu feed original, ali, como pelo algoritmo do YouTube, vai receber os nossos conteúdos. Então, para não perder nenhum, ative o sininho. Forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.